Eu tô feliz de estar aqui com você. É hora da gente pensar em como a gente pode levar a nossa vida de maneira mais saudável. Emagrecer com saúde é importante, então fica ligado, porque você vai aprender muito e aproveitar o assunto aqui do Vida e Saúde hoje. Bom, Aristóteles é o autor do nosso... Disse o seguinte: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Pensa nisso. Ociosidade não combina com saúde nem com felicidade. Então, bora fazer alguma coisa a respeito de você mesma, a respeito dos seus problemas, a respeito também das pessoas que convivem com você. Seja gentil, seja amável, seja ajudador. Arregaça as mangas aí e Deus vai te abençoar na sua saúde e na sua felicidade. E eu começo o programa de hoje mandando um super beijo para ela que está assistindo o Vida e Saúde lá de longe, quentinho no sofá, a Alice, a Janaína, que estão assistindo, acompanhando o Vida e Saúde hoje. Beijão para vocês. E você que quer mandar a sua dúvida, o seu comentário aqui para gente, aproveita e manda. Nosso número é 12 982660004. Tá bom? Já salva aí na sua agenda para você mandar aqui sua dúvida todos os dias, o seu comentário, sua sugestão aqui pra gente, tá bom? Doutor Rodrigo Olmedo aqui no Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Joia, tudo bem. Prazer receber você aqui hoje, falando de um assunto necessário. Eu tenho certeza que quando eu mencionei aqui o assunto no programa anterior, muitas pessoas ficaram desesperadas. Preciso assistir o Vida e Saúde porque vai falar de um assunto que tem me tirado o sono à noite. Perda de peso e o que isso tudo tem a ver com os nossos hormônios. Muita gente aqui imagina que a obesidade seja fruto de um estilo de vida ruim, do sedentarismo. Sim, tudo isso é verdade, doutor. Mas os hormônios têm um papel fundamental nessa forma corporal e também trazendo doenças ou saúde se a gente ficar dentro do peso, não é não? Sim, com certeza. Bom, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo ao vivo. E realmente os hormônios eles jogam um papel crucial no processo tanto do ganho de gordura excessivo e também no processo do emagrecimento, ou seja, as quedas hormonais, as falhas hormonais, vamos dizer assim, elas contribuem bastante para o acúmulo de gordura corporal. Isso é o que a gente vai falar aqui hoje. Doutora, eu queria saber o seguinte, quais são os hormônios que podem atrapalhar no emagrecimento? Porque às vezes a gente faz uma dieta, às vezes a gente fala assim, não, eu vou mudar meu estilo de vida, eu não vou comer mais pão branco, eu não vou mais comer macarrão branco, mas eu não consigo o resultado esperado. Uma amiga minha me encontrou esses dias e disse, olha, parei de comer quase tudo e a balança não está colaborando. Quais são esses hormônios que podem estar sabotando, então, esse plano de fazer as pazes com a balança? Sim, bom, fazer as pazes com as balanças, esse é o sonho de muitos, realmente. E existem muitos hormônios que influenciam diretamente com o ganho de gordura, mas principalmente os hormônios da tireoide. O T3, T4 da tireoide são hormônios produzidos na glândula tireoide, uma glândula que nós temos aqui no pescoço. E os hormônios da tireoide são, eu diria que 90% dessa queima de caloria é por conta dos hormônios da tireoide. Porém, temos também testosterona, temos também a progesterona, o DHEA, dehidroepiandrosterona, tem esse nome grandão, o DEA que nós chamamos. Existem vários, estradiol também, contribui bastante aí para a perda de gordura, é o que faz depois as mulheres na menopausa terem mais ganho de gordura. Enfim, são vários hormônios, mas principalmente os hormônios da tireoide. Mas na verdade é como se fosse uma orquestra, onde todos os músicos têm sua importância. Tem que ter um equilíbrio, porque se pensar nesse esquema de orquestra, quando um instrumento se sobressai e não é hora do solo, aquela orquestra não vai tocar uma música muito agradável. Então, não é só a produção de hormônio, ela tem que estar não sei se é a palavra certa, em simbiose, em equilíbrio com todos os outros. Uma harmonia, perfeito, é isso mesmo. E é o que nos diferencia uma pessoa de outra, e é o que faz ser, vamos dizer assim, o mundo ser assim. Tem pessoas que são mais divertidas, outras são mais não tão divertidas. Pessoas ganham mais peso, pessoas têm mais facilidade para perder peso, pessoas são mais altas, pessoas mais baixas, enfim.
é o que diferencia e é o que faz ser o mundo como é, né? E eu acho que ainda bem que é assim, porque senão seríamos todos robôs, vamos dizer assim, né? São os hormônios que nos diferenciam, tanto no sexo masculino e feminino, com as características, e dentro de cada sexo, o modo de agir das pessoas, a musculatura das pessoas, a composição corporal e vários outros fatores. Tá. Agora eu quero saber o seguinte: será que tem um hormônio que seria considerado o melhor hormônio para a gente emagrecer? A nossa equipe preparou aqui esse quadro e a gente está trazendo aqui alguns hormônios ligados ao emagrecimento. Mas eu quero saber se você tem um que seja eleito o melhor. Sim, vamos lá. Bom, uma ótima pergunta, existem muitas pessoas que buscam um hormônio para emagrecer, um hormônio mágico, ou às vezes até uma cápsula mágica, um comprimido mágico que faça com que a pessoa tenha essa perda de peso e consiga emagrecer de forma rápida. Porém, temos que tomar muito cuidado. Como eu já disse anteriormente, os hormônios da tireoide eles são importantíssimos para o processo de queima de gordura, para o processo de emagrecimento, do emagrecimento. Porém, existem pessoas que fazem mau uso de alguns hormônios, por exemplo, da testosterona, que não deve ser. E realmente, uma pessoa que fizer uso de uma dose excessiva de testosterona, ela vai, a princípio, ter perda de peso, vai queimar gordura. Porém, depois vai haver uma ação contrária e temos que tomar bastante cuidado com isso. Mas respondendo a pergunta de forma resumida, os hormônios da tireoide são cruciais para o emagrecimento. E isso aí entra em uma série de outros fatores relacionados principalmente a diagnóstico, onde o diagnóstico, eu faço um diagnóstico clínico e laboratorial. Então, eu tomo em consideração muito a clínica, os sintomas clínicos do paciente, é o que faz a diferença também no processo de fazer o diagnóstico se a pessoa tem uma falha ou não dos hormônios da tireoide. Porque eu vejo pessoas fazendo bariátricas, por exemplo. Eu, inclusive, tenho um paciente que é pós-bariátrico e que a tireoide não havia sido tratada ainda, ou seja, porque não tinha sido feito um diagnóstico do hipotireoidismo. Mas a tireoide, eu diria que seria um dos principais, vamos dizer assim, os hormônios da tireoide. Temos que tomar bastante cuidado com o uso indiscriminado de hormônios como testosterona, que muitas pessoas fazem na academia, etc. Vamos conversar sobre isso já, mas eu quero entender o seguinte: você já começou falando que a tireoide, ela produz hormônios que são super importantes para o emagrecimento. A gente quando vai, principalmente a mulherada, né? Homem também precisa fazer essa pesquisa, mas o ginecologista, o endocrinologista, o próprio Dr. Rodrigo vai checar especialmente a produção de T3 e T4. Esses dois atuam no processo de emagrecimento, Dr. Rodrigo? Perfeitamente. E aí, dentre esses dois, o T3 da tireoide tem a forma mais ativa do hormônio. O T3 é a forma mais ativa. E uma característica do T3 também, todas as células do nosso corpo têm receptores para T3. Olha que interessante. Então, eu posso ter uma pessoa que tenha unhas quebradiças e dificuldade para perder peso. Isso pode ser um sintoma do hipotireoidismo, que é esse funcionamento deficiente da tireoide, né? Então, o T3 eu diria que seria o mais importante, vamos dizer assim, embora o T4 também é muito importante. As glândulas suprarrenais também produzem hormônios que podem ajudar no processo de emagrecimento. Que hormônios que ela produz? Eu tenho um nome aqui, mas você que tem que me dizer, porque o cortisol, eu sei que você já falou sobre isso aqui no programa passado, quando você esteve aqui, e eu queria que você me dissesse como é que esses dois atuam no processo, ou na ajuda, né, do emagrecimento. Legal, ótimo. Olha que legal, o nome dessa glândula, adrenal, né? Lembra a adrenalina, adrenal. Então, é uma glândula que ela responde a traumas. Por exemplo, a pessoa tem uma notícia ruim, e hoje, né, nesses últimos meses, o que é mais comum é termos notícias ruins. E o que acontece? O nosso sistema de defesa, ele se levanta. Então, se levanta aí policiamento, se levanta o nosso bloqueio, a nossa muralha, que seria o quê? Cortisol. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver cortisol, muralha? Enfim, o cortisol, ele é quem defende o nosso corpo. Porém, ele tem uma íntima relação com os hormônios da tireoide. Lembra que é uma orquestra. Então, se eu tenho níveis de cortisol muito elevado, vai chegar um momento onde essa glândula adrenal ou suprarrenal, que é sinônimo, suprarrenal ou adrenal,
ela não vai produzir a quantidade suficiente de hormônio. E aí vem o problema. As pessoas começam a ter diminuição de energia e, junto com isso, a tireoide também não trabalha bem. Uma outra questão relacionada ao DHEA, que é essa abreviação de um nome grandão que se chama dehidroepiandrosterona, e ele proporciona hormônios, a testosterona. Então, ele se deriva, então temos lá o DHEA, e ele, no nosso corpo, ele se transforma em testosterona, ele tem essa capacidade de se transformar em testosterona. Cerca aí de 20% do DHEA se transforma em testosterona. Então, ele chega a ser uma fonte de testosterona, e a testosterona, ela tem um papel fundamental no processo de perda de peso, no processo de não acúmulo de gordura. E também, aí já indo para o gráfico, né, nosso desenho aí, a produção maior é feita nos testículos. Então, nós temos, por isso que os homens têm as características masculinas com relação à voz, à barba, e por isso também que em algum momento, ou seja, quase sempre, os homens têm mais facilidade de perder peso porque É verdade. tem testosterona. Isso é verdade. A gente observa isso, que um homem começa a fazer uma dieta, ele perde muito mais rápido do que uma mulher que começou a mesma dieta ali com ele, está fazendo o mesmo tipo de atividade física. Então, a ajudinha da testosterona faz diferença nessa concorrência, digamos assim. Mas a gente também a mulher produz aqui outros hormônios que poderiam ajudar. É isso, doutor? Perfeitamente. E esses hormônios, eles começam a se despedir em algum momento que, por exemplo, uma queda que é mais notória, vamos dizer assim, na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, esses dois hormônios, que seriam o estradiol e progesterona, eles têm uma queda, onde as mulheres começam a ter ganho de gordura e outros sintomas. Existem casos de depressão na menopausa, existe também ressecamento vaginal, existe uma série de fatores que esses hormônios eles jogam um papel fundamental aí. No caso do ressecamento vaginal seria o estriol, que é produzido por essas glândulas também, mas estradiol e progesterona, eles ocupam também uma forte ação no processo de manutenção da composição corporal, ou seja, tem que ter gordura, sim, mas uma quantidade razoável de gordura, não o excesso de gordura. E isso é interessante porque as pessoas depois de certa idade começam a se alimentar melhor, começam a ter um pouco mais de consciência, começam a se alimentar melhor, e é onde elas têm mais dificuldade para perder peso. Verdade, olha que interessante. Verdade. Por que acontece isso? Por conta dessas quedas hormonais, por conta desses descensos hormonais, então o metabolismo fica, ou seja, a pessoa fica com mais dificuldade para perder peso, e é isso que acontece. Doutor, me responde o seguinte, como é que eu sei se eu estou acima do peso por desequilíbrio hormonal ou pelo estilo de vida errado? Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Um estilo de vida bagunçado pode bagunçar essa orquestra hormonal. Porém, como é que eu descubro se os meus hormônios estão assim, brigando comigo ou me fazendo perder a luta para ficar em forma? Bom, primeiramente, Teru, o que se pode fazer é a lição de casa. O que é a lição de casa? Se alimentar melhor, diminuir o uso de farinhas refinadas, e isso também vai ajudar você a perceber, ter uma percepção, se o seu caso, você que está nos assistindo, se o seu caso uma pessoa que tem uma alimentação totalmente desregrada, come chocolate todos os dias, doces, bolachas, macarrão, arroz branco, enfim, uma alimentação que é vamos dizer assim, engordativa, vamos dizer assim, ou seja, te dá facilidade para ganhar peso. Se você fez a lição de casa e está ali, ainda tem essa dificuldade, não sai do lugar, a balança não se move, as roupas ali, você não consegue diminuir a numeração da sua roupa, aí você já tem que ligar a sua luz amarela ou luz vermelha de atenção para você ir para o médico e ele vai fazer uma série de exames. Porém, como eu já disse, eu tomo muito em consideração a clínica, os sintomas clínicos do paciente para fazer um diagnóstico, mas consultar o médico para que ele faça um bom check-up, inclusive relacionado à tireoide. Eu acho muito interessante as pessoas fazerem um ultrassom, Teru. Muitas pessoas não fazem, nunca fizeram ultrassom aos 50, 60. Eu já tive paciente com 80 anos de idade
e não tinha sido feito um ultrassom da tireoide ainda. Então, ou Além do, seja, além do ultrassom, exame de sangue, eu sei que a gente faz para verificar a tireoide. Que outros exames poderiam ajudar a identificar possíveis alterações hormonais? olha que interessante. Além desses exames, então, exame de sangue, T3 livre, T4 livre, TSH, temos também a aferição da temperatura corporal. Isso pode dar um indício de que talvez você tenha um hipotireoidismo, por exemplo, quando uma temperatura axilar você aferir durante 3 manhãs consecutivas e aí você soma e divide por 3. Esse número tem que estar acima, desculpa, de 36,3. Isso, então, se você estiver abaixo, eu já peguei pacientes aqui com 34,7. Olha, uma temperatura baixa, são pessoas frias, vamos dizer assim, eu falo, pessoas frias, e na verdade são pessoas com hipotireoidismo. Mas existem vários exames de imagem, os exames de ultrassom ajuda também, e principalmente a avaliação clínica, a avaliação do médico para ele interpretar os seus sintomas principalmente. Doutor Rodrigo, está chegando interação aqui. Eu quero saber o que o nosso telespectador está querendo saber de você. E você de casa que já sentiu que está no caminho certo, mas que precisa de uma interação médica, por favor, nada de automedicação, nada de usar a receita da vizinha. Vá ao médico e busque ajuda para saber o seu caso. Vamos ver o que o nosso a Suzana, nossa telespectadora, jejum intermitente ajuda a emagrecer? Eu faço e não estou conseguindo. Grande beijo para você, Suzana. Vamos tentar descobrir qual é o problema aqui agora, doutor Rodrigo. Olá, Suzana. Bom, vamos lá. Eu não sei aplicar muito o jejum intermitente. Eu sei que tem médicos que aplicam e têm bons resultados. Eu já tive um paciente que aplicou por conta própria e se deu bem, melhorou exames, mas por contrapartida eu já tive pacientes que não se deu bem, talvez seja o caso da Suzana. Esse paciente que não se deu bem, que ele aplicou por conta, ele disse que se sentiu com baixa energia, que nós precisamos de energia, de combustível, baixa energia, e perdeu massa magra. Ele perdeu peso, mas perdeu massa magra e até ganhou gordura. E eu acho que, no meu ponto de vista, é uma opinião minha, não estou dizendo que é ruim ou que seja bom o jejum intermitente, mas eu busco sustentabilidade a longo prazo, ou seja, a longo prazo, será que a pessoa vai conseguir ficar sem se alimentar por um tempo e depois ficar sempre contando horas ali? Eu busco mais praticidade no meu processo de emagrecimento, então deixando as pessoas comerem, mas comer o que deve, ou seja, o que deve comer, né? Ou seja, uma forma mais saudável de alimentação. E então o jejum intermitente eu acho que eu particularmente não gosto muito. Tá bom. Tá chegando mais uma dúvida aqui da Flávia, lá de Aracaju. Ovários policísticos podem influenciar no ganho do peso? Olha aí, doutor Rodrigo. Sim, pode sim influenciar no ganho de peso, porque pode haver transtornos hormonais que levaram essa pessoa a ter esse ovário policístico. Olha que interessante. E para isso requer um grande check-up, um check-up bem minucioso dos seus hormônios para que você possa saber ali os seus níveis hormonais e uma interpretação médica, obviamente, mas pode sim, pode interferir sim. Eu quero saber agora por que o trigo é um vilão para a tireoide. Eu sei que você fala muito bem sobre esse assunto e tem muita gente com dúvida, assim como sobre o jejum intermitente, doutor Rodrigo. Fala pra gente. Bom, vamos lá. E aqui, muitas pessoas podem, por exemplo, quando eu falo mal do pão, vamos dizer, falar mal do pão. Puxa, doutor, mas você está falando mal de algo que está na Bíblia, né? Mas aquele pão daquele tempo é um outro trigo, Então, o trigo foi modificado com o tempo e essa modificação fez com que tivesse uma quantidade muito grande de glúten. O glúten é uma proteína que tem no trigo. E esse glúten, ele briga principalmente com o intestino. Eu já vai fazer quase 2 anos que eu não faço uso de trigo e me sinto muito bem. E quando nós falamos de brigar com o intestino, eu estou falando de emagrecimento diretamente, porque lá no intestino é onde produz a maior quantidade de serotonina, que é um neurotransmissor que nos dá bem-estar. Muitas vezes a pessoa quer comer um chocolate porque ela quer se sentir bem, mas de repente, se ela já tem um intestino que produz isso, ela não precisa buscar lá no externo, ou seja, buscar um chocolate para se alimentar, ou seja, para saciar aquela vontade, para se sentir bem. Então,
A alimentação, ela é influenciada quando nós temos um intestino inflamado, um intestino que está sendo maltratado. Então, com certeza, influencia no ganho de peso, sim, com certeza. Tá. A última interação, doutor, é alguém que faz... Você já até falou sobre isso aqui. A Flávia Souza, ela diz o seguinte: o uso de anticoncepcional cheio de hormônios pode contribuir para o aumento de peso. Faço uso da pílula sem pausa. E aí? Essa pergunta, hein? Vamos lá. Primeiramente, eu não estou dizendo para você, para todos vocês que estão assistindo, não parem de fazer uso do seu anticoncepcional. Porém, a mulher foi feita para ter filhos. Obviamente que não precisa ter tantos filhos, né? Existem métodos naturais de anticoncepção, métodos naturais contraceptivos. Quando nós bloqueamos um efeito fisiológico, que é a geração de uma vida, que é bloquear uma gestação, isso vai fazer total diferença no nosso corpo, no caso, no corpo das mulheres, desculpa, no corpo das mulheres. Faz total diferença no corpo da mulher quando ela bloqueia o ato ali de gerar uma vida, né? A possibilidade de gerar uma vida. E aquilo ali cobra caro porque aumenta uma proteína que se chama SHBG. Esse SHBG é onde fica acoplado testosterona. Então, por exemplo, eu tenho aqui o SHBG, e eu tenho testosterona que se acopla a ela. E quando se acopla, eu tenho muito SHBG, vai muita testosterona lá para o SHBG. Então, fica todo mundo atrelado ali. E são mulheres que têm baixos níveis de testosterona. E não só influencia no ganho de peso, mas perda de libido, celulite, depressão. A depressão está intimamente relacionada à testosterona, ou seja, o anticoncepcional, 99,9% das minhas pacientes não usam anticoncepcional. Usam outro método contraceptivo que eu acho que a gente vai ter que marcar um programa só falando sobre isso, porque agora você deixou a mulherada de cabelo em pé aqui, doutor, e a gente já acabou o nosso tempo de conversa, mas a gente vai trazer esse assunto aqui de outros métodos contraceptivos aqui no Vida e Saúde. Agora eu quero agradecer ao doutor Rodrigo por participar com a gente, e você que quer rever esse programa pode acessar a nossa playlist no YouTube, tá bom? Obrigada, doutor! Seguinte, a gente faz um rápido intervalo e vamos, na volta, observar ou conversar, entender um assunto difícil, que é um sofrimento mental que vem através do toque, o transtorno obsessivo compulsivo. E o que a pessoa portadora desse transtorno pode fazer para melhorar? Esse é o assunto do Claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, e eu ainda te ensino essa receita de bombom proteico. Olha só, é já aqui no Vida e Saúde.